Cumprimento a todos os associados do Sinduscom RS. Nós estamos aqui no centro de treinamento do Sinduscom e hoje nós vamos falar sobre Built to Suit, uma realidade de sucesso. O meu nome é Adrio Messias, eu sou advogado especialista em Direito Imobiliário pelo Instituto Nêmesis do Rio de Janeiro, também pós-graduado em Direito Imobiliário pela FADERGS. Já trabalho há 16 anos somente nesta área do direito imobiliário e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, muito interessante, que tem inúmeros cases de sucesso, que é o contrato de Built to Suit. Eu também faço parte do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e eu sou advogado e sócio sênior do escritório Messias e Wiseman Advocacia Imobiliária. Então vamos falar um pouco sobre Built to Suit, né? Esse nome que é inglês, tem origem inglesa. O Built to Suit, então, ele começou lá nos anos 1950 nos Estados Unidos. Muitos ainda não conhecem as suas origens, é muito discutida, mas nós temos cases de sucesso, temos casos que chegaram ao Brasil através do Walmart e algumas outras companhias americanas e chegaram para ficar. O significado de Built to Suit é construído para servir, né? Mas no Brasil aqui nós conhecemos como uma locação por encomenda. Então, quando falarem para você Built to Suit, você já sabe que é uma relação de locação por encomenda. O conceito do Built to Suit, né, ele é uma modalidade de locação na qual o locador empreendedor adquire, constrói ou realiza a reforma substancial em um imóvel não residencial e de acordo com as necessidades e interesses da empresa locatária. É algo feito sob medida. Nós precisamos sempre remeter, né, a um terno, aquele alfaiate que ele vai fazer um terno, vai fazer aquela roupa no modelo do seu corpo, naquilo que você deseja. Assim é a locação Built to Suit. Nós chamamos também, mais corriqueiramente, né, para não ter muitas divergências, de contrato BTS, Built to Suit. E nós temos esse contrato que ele tem algumas vantagens, né? E por que existe o Built to Suit? Quais são as vantagens para as partes de ter um contrato desses? E nós falamos aqui associados do Sinduscom que já devem ter participado ou já ouviram falar deste tipo de relação locatícia, que ela envolve muita coisa, e hoje que nós vamos ver quais são as vantagens desse negócio e também como que nós vamos transformar esse contrato de Built to Suit num contrato, num produto valioso, ao invés de somente um contrato. E nós temos algumas vantagens ao locador, ao terrenista, ou ao investidor, ou ao construtor, que são contratos de longo prazo. Então nós chegamos e entendemos que esta locação sob encomenda, ele pode ter longo prazo, não há limite para prazo da locação Built to Suit. Então ela pode ali no mínimo ter 10 anos, então ela pode ter um longo prazo, não respeitando os prazos que se colocam na lei do inquilinato, onde a regulação do Built to Suit está imposta, que depois nós vamos ver isso sobre a questão da legislação. A multa rescisória é uma das vantagens para o locador, né? A multa rescisória, ela tem um teto de até todos os aluguéis restantes do contrato. Isso é muito importante. Então, quando eu adquiro uma área ou eu construo sobre essa área, ou eu faço uma reforma substancial sobre esta área, eu estou fazendo um grande investimento e eu preciso retorno deste investimento. Como que o legislador, então, trabalhou essa questão da multa rescisória? Como multa rescisória? Ou seja, o locatário, então, ele decide entregar o imóvel antes do prazo contratual. A lei do inquilinato, ela fala de uma multa geral de 3 meses do valor do aluguel proporcional. Mas no contrato Built to Suit, regulado também pelo artigo 54A, que nós vamos ver posteriormente, ela traz que a multa ela pode ser de
todos os meses restantes do contrato de locação. Isso traz uma segurança jurídica ao construtor, ao locador, ao terrenista e ao investidor. É sensacional. E também nós temos a liberdade contratual. Isso, vamos dizer, eu considero a coisa mais importante no contrato de Build to Suit, que ele abre para uma liberdade contratual, uma liberdade econômica, uma liberdade onde as partes podem compor cláusulas a seu bel prazer, com a intervenção mínima do Estado, com a intervenção mínima da lei. Então, essas vantagens ao locador tornam, então, esse contrato um produto valiosíssimo, um grande investimento, trazendo lucros, trazendo situações ao locador que em outros negócios ele não teria. Mas nós temos vantagens também ao locatário. O locatário, ou seja, a empresa ali que está se alocando naquele imóvel, ele também tem vantagens. E uma das principais vantagens é que ela não imobiliza o capital dela para construir ou para reformar o imóvel, ou seja, ela recebe o imóvel totalmente sob medida. Ou seja, o imóvel está pronto para entrar, fazer as adequações e trabalhar. Isso é uma grande jogada do contrato Build to Suit. Segunda vantagem é que a empresa, então, preserva o seu core business. Né? O que é o core business? Por que aquela empresa nasceu? O que ela faz? Qual é o principal produto dela? Então, a maioria dessas empresas que são locatárias de um contrato Build to Suit, elas não têm como finalidade a construção, elas não têm como finalidade a reforma substancial, elas não têm como finalidade adquirir imóveis para alugar. Então, o core business delas geralmente é outro. Então, você imagina uma empresa que tem essas características, vamos dar um exemplo, uma empresa supermercadista. Imagina se esta empresa tivesse que procurar o imóvel, adquirir o terreno, construir o terreno, fazer todos os projetos, construir a obra em si, o prédio, o pavilhão, o galpão industrial. E é muita coisa, é muito dinheiro, é muito tempo investido. Então, a empresa ela não perde o seu core business. Simplesmente ela faz um contrato de locação. Ela coloca ali os projetos, ela coloca ali como ela quer que este imóvel seja entregue sem qualquer custo. E a terceira vantagem, né, que ela é confundida já com essa segunda, ela recebe o imóvel totalmente pronto para trabalhar, totalmente pronto para exercer o seu core business, totalmente pronto para atender o seu cliente da melhor forma possível. Então ele é um contrato que ele traz vantagens ao locador e traz vantagens também ao locatário. Por isso que ele é tão difundido nos dias de hoje. Gostaria de falar aqui sobre a legislação que rege o contrato de BTS. Então, antes do ano de 2012, não havia regulação legal. Então, utilizavam-se os artigos 421 e seguintes do Código Civil, mas sem a devida segurança jurídica. Tá? Grandes investimentos, eles merecem grandes seguranças jurídicas. Então, antes de 2012, já o contrato de Build to Suit, esse conceito, ele já havia chegado ao Brasil. Então, os advogados, né, os especialistas, eles buscavam alternativas na lei. E essas alternativas eram artigos de lei que trazem, sim, uma possibilidade de liberdade contratual, mas que não tem especificamente essa regulação de uma locação por encomenda. Então, o mercado antes de 2012 já estava operando, mas estava operando com uma insegurança jurídica. Então, no ano de 2012, a Lei 12.744, ela inseriu na Lei do Inquilinato a tipificação do contrato Build to Suit, trazendo segurança jurídica nas operações. Foi um alívio ao mercado.
Então, em 2012, o legislador então disse, olha, nós precisamos tipificar, nós precisamos regulamentar esse contrato Build to Suit, porque ele está, vamos dizer, girando muitos investimentos no Brasil e precisamos tipificar isso. E então foi inserido um artigo, somente um artigo, na lei do inquilinato, que é o artigo 54A, que nós vamos ver agora. Então, a Lei 8.245, de 1991, é a chamada Lei do Inquilinato. Ela é uma lei extremamente... Eu amo essa lei. É uma lei material, uma lei processual, ela é uma lei penal, também ela tem penas, né? E ela, geralmente, em quase sua totalidade, ela é confirmada pelo Poder Judiciário. Ou seja, nos julgados, nas jurisprudências, é uma lei extraordinária. É a lei do inquilinato, é a lei que rege as locações de pessoa física com pessoa física, de pessoa jurídica, de todos os tipos de pessoa. E aí no artigo 54A, então, foi colocado esta tipificação do contrato Build to Suit. E nós vamos ler, então, o artigo 54A. Na locação, prestem bem atenção que existem alguns requisitos que nós vamos trabalhar eles um a um após. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou terceiros do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Prestem atenção, olha o que diz o final do artigo, diz que prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo. Por que isso? A lei do inquilinato, ela serve para regular todas as relações locatícias. E por quê? Porque o Estado, né, ele já prevê que há uma diferença de padrões financeiros, socioculturais entre locador e locatário, muitas vezes. Então, como que eu vou proteger um locatário que está alugando um imóvel, né, uma pessoa muito humilde que está alugando um imóvel de uma grande empresa, por exemplo? Como que eu vou proteger ele de esta grande empresa não fazer um contrato que seja um contrato unilateral ou um contrato com cláusulas leoninas? Como que eu vou proteger ele? Eu vou proteger ele através da lei do inquilinato, fazendo regulações em que mesmo se o contrato contiver cláusulas que sejam abusivas, eu consigo confrontá-la na lei, eu consigo anular cláusulas desse contrato de locação. Mas aí chega o contrato Build to Suit, artigo 54A. E o que o legislador diz? O legislador diz que permanecem e prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato. Por que isso? Geralmente, quando nós trabalhamos, e em 100% dos casos, quando nós trabalhamos num contrato Build to Suit, nós estamos trabalhando com duas grandes empresas, ou pessoas que são extremamente assessoradas juridicamente. Então, uma empresa que faz um investimento, uma empresa que adquire um terreno para fazer uma construção em cima de um projeto, ela se presume que tem um corpo jurídico. E o locatário, que é uma empresa, uma grande empresa que vai ficar lá por anos naquele imóvel, pagando um aluguel que é acima do valor de mercado, ela também se pressupõe que tem um corpo jurídico. Então, se eu trabalho com duas entidades, com duas pessoas, né, vamos dizer, equivalentes em si, em questões financeiras, em questões socioculturais, o legislador, então, dá para estas pessoas liberdade de contratar. Por quê? Porque os dois estão assistidos por corpos
jurídicos, por especialistas. Então, o legislador disse, vocês estão regidos por especialistas, vocês, então, estabeleçam as cláusulas contratuais, ok? Então, e até voltando um pouco, né, o contrato build to suit, por ele ser esse contrato onde o terrenista, onde o investidor, ele compra o imóvel, ele constrói o imóvel, né, em cima do projeto lá do locatário, ele é um aluguel acima do valor de mercado. Por quê? Porque o valor do aluguel ele tem que contemplar todos estes gastos que teve o investidor, que teve o empreendedor. Nós passamos então agora aos requisitos. Ali no artigo 54 nós lemos, eu até grifei em negrito, subiu um pouco a letra, que tem alguns requisitos para se enquadrar no artigo 54 da Lei do Inquilinato, que fala sobre o build to suit. Locação, primeiro requisito, locação não residencial. Então, se alguém procurar você e dizer, quero uma casa sob medida para mim, e nós vamos fazer um contrato build to suit, você vai dizer, não podemos, né? Porque o contrato build to suit, ele tem um requisito que ele precisa ser imóvel não residencial, ou seja, um imóvel comercial, um imóvel industrial, ou salas aí, não residencial, né? Então essa é a primeira característica, esse é o primeiro requisito do contrato build to suit. Segundo requisito, imóvel urbano. Então se você chegar em alguma região rural, e querer então fazer uma negociação, contrato de relação, através da modalidade BTS, você vai descaracterizar o contrato build to suit por fazer isso em área rural, ou seja, ele precisa ser em área urbana. Terceiro requisito, importante, prévia aquisição, construção ou substancial reforma. Aí há muitas divergências doutrinárias, muitas divergências jurisprudenciais. Olha só, então precisam de 3 requisitos. Precisa prévia aquisição, construção substancial ou reforma. Então quer dizer que não precisam ser os 3. O legislador deixa isso claro quando ele insere ali ou. Então, para eu fazer um contrato build to suit, para eu caracterizar um contrato build to suit, eu preciso ou ter a prévia aquisição do imóvel, ou a construção desse imóvel, ou substancial reforma. Vamos dar exemplo então. Sobre a prévia aquisição, imagine então que um cliente então chegue ao interessado, chegue a você e diz, olha, se tu pudesses comprar aquele prédio para alugar para mim, nós faríamos um contrato build to suit, porque eu quero colocar ali o meu estabelecimento comercial, ele é perfeito para mim. Se você adquirir este imóvel, nós podemos fazer um contrato build to suit. Sim, sim, prévia aquisição. Antes da aquisição, precisa ter o contrato build to suit, ou juntamente com a aquisição. Segundo é construção, ou seja, existe só um terreno, e aí chega então o cliente, o locatário para você e diz, eu preciso de um local para estabelecer o meu estabelecimento, eu não quero desmobilizar o capital da minha empresa, não quero imobilizar o capital da minha empresa numa obra, e eu preciso que você construa para mim. Então vai lá, esse é o exemplo mais típico de contrato build to suit. Então você vai construir sob medida para aquele cliente. E aí entra também a substancial reforma. Quero que você entenda algo, né? O contrato build to suit ele é tão bom, são tão boas essas questões que a lei nos traz, que hoje no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul existem 4 jurisprudências discutindo o contrato build to suit. Né? O STJ já se manifestou, através do ministro Salomão, de que os estados, então os tribunais de justiça de cada estado,
regulem e julguem as questões sobre build to suit. Ou seja, quando se fala de substancial reforma, o mínimo que nós podemos entender é que esta substancial reforma corresponde a mais de 50% da reforma do imóvel. Ou seja, eu tenho um imóvel e eu preciso mexer em mais de 50% deste imóvel. Aí nós conseguimos caracterizar como uma substancial reforma para a entrada deste inquilino, para a entrada deste locatário, e eu consigo sim fazer e tipificar um contrato de locação como um contrato build to suit. E aí agora o quarto requisito do artigo 54 diz que é o prazo determinado. Então, ao fazer este contrato, eu preciso ter um prazo de locação. Sem esse prazo, descaracterizo o contrato build to suit. Quero que vocês entendam o seguinte: como é um contrato especial, como ele é um contrato que ele traz direitos ao locador, direitos de cobrar a multa contratual de toda a locação. Muitas pessoas querem, em locações normais, estabelecer um contrato build to suit. E aí, às vezes, as pessoas chegam até o escritório e dizem: olha, eu quero fazer um contrato build to suit. E aí, quando a gente olha as especificações do negócio, nós falamos: olha, este contrato ele não pode ser um contrato build to suit. Por quê? Porque ele não cumpre os requisitos do artigo 54A. Não, mas mesmo assim eu quero fazer porque está tudo certo, ou coisa parecida, né? E aí a gente sempre adverte que, não tendo esses requisitos, a qualquer momento o locatário ele pode entrar judicialmente para revisar essas cláusulas e dizer que não cumpre os requisitos de um contrato build to suit. Provavelmente, o juiz de direito, vendo que não cumpre os requisitos, vai descaracterizar a modalidade build to suit do contrato e vai caracterizar num contrato de locação normal, com os artigos estabelecidos na lei do inquilinato. Ou seja, todas aquelas multas, todas aquelas regras de entrega vão ser caracterizadas como uma locação normal. Então, muito cuidado com os requisitos dessa locação. Nós precisamos estar sempre atentos, né? E aí eu quero falar um pouco sobre a liberdade contratual, né? Nós falamos um pouco aqui no início sobre essa liberdade contratual que o judiciário, então, ele permite que as partes tenham. Ou seja, a lei, né, a intervenção do Estado, ela é feita através da lei no nosso cotidiano, né? Então, no contrato build to suit, nós temos essa liberdade contratual, nós diminuímos a intervenção do Estado e aumentamos o que foi tratado aqui, aumentamos toda a segurança jurídica, essa liberdade contratual do que foi contratado entre as duas partes. Nós tivemos no ano de 2018 também a lei da liberdade econômica, que traz isso muito bem. Então, chegou para reforçar o que já dizia o artigo 54 da lei do inquilinato, que fala sobre o build to suit. Então, nós ficamos seguros de que o que nós tratarmos, o que nós convencionarmos nesse contrato de build to suit deve ser cumprido. Mas um contrato de build to suit, ele pode ser somente um contrato, e não tem problema nenhum nisso. Mas ele pode ser também um produto muito valioso, né? Muitos clientes chegam no escritório, às vezes, com contratos de build to suit. E quando nós falamos que esse contrato ele pode ser um produto muito valioso, eles ficam com os olhos, né, regalados. Mas como é isso? Né? Então, nós sabemos aí que os contratos build to suit muito bem feitos, com algumas cláusulas importantes que nós vamos falar daqui a pouco, ele se torna um produto valioso. Ou seja, existem securitizadoras que compram esses direitos de recebimento, esses recebíveis de um contrato de build to suit. Então, pode você fazer
a construção, pode fazer aquisição, iniciou a locação, você, com algumas cláusulas especiais que nós vamos ver daqui a pouco, você pode transformar esse contrato num produto valioso que pode ser colocado, inclusive, em fundos imobiliários. Então, uma das primeiras características de venda deste contrato, de direitos deste contrato, é para securitizadoras. Elas transformam esses recebíveis e colocam isso no mercado, na bolsa, no mercado de capitais. E a segunda é a simples cessão de crédito, ou seja, eu posso ceder o meu crédito aqui para a empresa tal que está aportando tal valor em mim, então eu cedo, faço a cessão desses créditos para esta empresa. E aí nós vamos ver algumas cláusulas importantes que devem existir no contrato para poder utilizar uma securitização ou de uma cessão de crédito. Como e quais cláusulas, Adrio, elas são importantes para se tornar esse contrato de build-to-suit valioso. Então vamos para a primeira. Precisa ter a previsão dessa cessão, a previsão da securitização. Né? Então eu precisa estar ali no contrato que eu posso me utilizar de uma securitizadora, que eu posso me utilizar de uma cessão de créditos dessa locação sem a prévia anuência do locatário. A segunda cláusula muito importante são garantias contratuais sólidas. Nós encontramos alguns contratos de BTS que eles não têm garantias, não têm garantidores. Este contrato ele não está apto para ser, vamos dizer, securitizado, ele não está apto para ser cedido, porque quem está investindo, a securitizadora, quem vai comprar esses créditos, esses recebíveis, ele vai olhar e vai dizer qual é a minha garantia. Então, algo muito importante se ter num contrato de build-to-suit, até para resguardar todo o investimento que foi feito na aquisição, na construção ou na substancial reforma, são garantias contratuais sólidas. Fiadores, com muitos imóveis, grupos, consórcios, seguros. Deve-se buscar isso de uma forma muito clara e muito sólida. Então, a terceira é a multa rescisória integral. Quando eu prevejo no contrato build-to-suit que se o inquilino, se o locatário, ele devolver o imóvel no primeiro ano, sendo que é um contrato de 20 anos, se eu prevejo ali então que a multa que ele deve pagar corresponde aos outros 19 anos, que deve ser paga à vista, esse contrato é um contrato ok. Né? Por quê? Porque a lei ela permite isso. Eu não estou fazendo nada ilegal. A lei permite isso e eu estou tornando um produto valioso esse meu contrato. Outra cláusula que precisa constar para se tornar um produto valioso, que é não permitir compensação de créditos e débitos. Ou seja, se o contrato permite ali que se houve uma infiltração, né, se houve alguma rachadura no imóvel, o inquilino não pague o aluguel por causa disso, ele já se torna somente um contrato de locação. Ou seja, precisa ter uma cláusula expressa dizendo que não permite compensação, né, não permite compensação de créditos e débitos. Vamos lá, cláusula de renúncia ao direito de revisão do valor da locação. Olha só, prestem atenção. Na lei do inquilinato, diz que após 3 anos de um contrato de locação, após 3 anos da locação, pode tanto o locador quanto o locatário ingressar com uma ação judicial que é chamada revisional de aluguel. Essa ação judicial, ela visa equilibrar o valor do aluguel com o valor de mercado. E isso é permitido em todos os contratos de locação normal. Agora, no contrato build-to-suit, há a previsão de que as partes podem renunciar a esta revisional, o que é muito bom. Por quê? Porque geralmente a locação build-to-suit, o valor de locação, ele é maior do que o valor de mercado. Por que é maior do que o valor de mercado, Adrio? Porque o investidor
o locador, ele adquiriu o imóvel, ele construiu o imóvel e ele precisa, além do lucro dele, ele precisa corrigir todos esses investimentos. Então, o contrato de locação Build to Suit, ele tem geralmente um valor maior que o valor de mercado. Então você imagine se você não coloca essa cláusula no seu contrato e o locatário entre com uma ação revisional de aluguel depois de 3 anos. Né? Então precisa ter essa cláusula para se tornar um produto valioso. E uma cláusula também de monitoramento da saúde financeira do locatário e do garantidor. Como são contratos longos, essa cláusula ela é muito importante. Ou seja, eu locador, eu investidor, eu posso então consultar como está, né? E o locatário ele tem o dever de me passar isso, tem o dever de fazer essa informação. Eu posso passar como está a saúde financeira, posso perguntar como está a saúde financeira do locatário e do garantidor, a qualquer momento. Então, eu posso fazer isso anualmente, posso fazer isso a cada 3 anos. Né? Então, essa cláusula é uma cláusula muito importante. Nós sabemos, às vezes, que empresas gigantes aí estão trabalhando tudo e do dia para a noite acabam fechando suas portas e nós não sabemos para onde correr. Então, o locador prevenido, ele tem toda essa garantia de poder pedir, poder requerer, né, um relatório com a saúde financeira da empresa e receber. E nós vamos ver também cláusulas importantes agora para o locatário. Essas cláusulas que eu falei agora são importantes para tornar o contrato de BTS um produto valioso ao locador, que ele possa, inclusive, ceder para fundos imobiliários. E essas cláusulas importantes para o locatário. Então, você que é locatário, você que tem uma empresa que quer fazer uma locação, se estabelecer em algum lugar e utilizar um contrato Build to Suit, você também tem cláusulas importantes. E a primeira dela são as bases claras para o início do pagamento dos aluguéis. Precisa saber claramente quando é que começa a viger o aluguel, ou seja, quando que eu vou fazer o primeiro pagamento do aluguel. As bases precisam ser claras. Por que eu digo bases claras? Porque geralmente um contrato Build to Suit ele tem muitas páginas, ele tem muitas cláusulas. Não é uma operação comum, ela é uma operação extremamente complexa, ela envolve investimento, ela envolve aquisição, ela envolve uma série de coisas. Então, preciso ter essas bases claras. Segunda cláusula muito importante para o locatário são as fiscalizações da obra, ou seja, colocar ali que o locatário ele pode colocar um profissional, contratar um profissional para o acompanhamento da obra, ou seja, a empresa então ficou de entregar o imóvel, o locador ficou de entregar o imóvel em 12 meses e tem lá um engenheiro, né, que está acompanhando a obra e ele chega para o locatário e diz, olha, 12 meses não vai dar. Então já dá tempo de sentar antes e negociar, fazer algumas mudanças e aditivos contratuais. Terceira cláusula importante, que é a manutenção do contrato em caso de alienação, ou seja, precisa ter uma cláusula contratual dizendo o seguinte, caso ocorra a venda ou alienação deste imóvel para terceiros, né, além do direito de preferência, este contrato deverá ser mantido até o final. Esta cláusula é importantíssima e precisa ter para o locatário. Caso contrário, se essa cláusula não existir, pode então o locador alienar o imóvel e este comprador pedir o imóvel. Né? Então ele vai lá, pela lei do inquilinato, ele dá os prazos para desocupação do imóvel, que é de 90 dias, e você teria que desocupar o imóvel. E aí também mais uma cláusula importante, que são os procedimentos de vistoria, 90 dias antes da entrega. Então se você não colocou lá o seu profissional para estar acompanhando a obra, o interessante é sempre colocar ali 90 dias antes da entrega da obra, as vistorias já iniciarem. Nós sabemos aqui que não existe a entrega de imóvel pronto, né? Sempre tem alguma coisinha para se fazer, então é muito importante esta vistoria iniciar antes da entrega. E também pode ocorrer a entrega antecipada para adequação. Ou seja,
eu vou colocar no local um supermercado. E a obra ainda não está entregue, mas em 90 dias antes da obra eu já vou iniciar a instalar lá a câmara fria, eu já vou iniciar a colocar as prateleiras, eu já vou iniciar a colocar os caixas, já vou iniciar a colocar a minha operação lá dentro, mesmo antes da entrega final do imóvel. Então essa é uma cláusula muito interessante. Eu falo aqui para todos vocês, né, porque este contrato, por ser um contrato complexo, ele abrange muitas coisas que não são comuns, né? Então, geralmente, esses contratos eles não são fechados também, não são assinados em tempos rápidos, em tempos recordes, eles sempre possuem muitas negociações, muitas rodadas, né? Muitas reuniões à mesa. O ideal é sempre o locador conhecer muito bem o inquilino, o locatário. O locatário também conhecer o locador, ou seja, também, o locatário também vai fazer um investimento para se colocar lá dentro. E nós, em nosso escritório, nós sempre falamos e sempre recomendamos aos nossos clientes para que busquem especialistas. E eu deixo, então, finalizo essa palestra aqui, esse treinamento sobre Build to Suit, e eu faço uma ressalva aqui, que eu não tratei de questões contábeis, né? Porque nós perderíamos muito tempo aqui, mas existem muitas questões contábeis num contrato BTS, mas eu finalizo aqui recitando uma frase que nós utilizamos muito no escritório, que é de domínio público, que contratos são feitos em tempos de paz para serem utilizados em tempos de guerra. Então, façam os melhores contratos, discutam bastante os contratos, sentem, conversem sobre o contrato a todo momento, porque eles são feitos em tempos de paz, ou seja, todo mundo é amigo antes de assinar o contrato. No momento da assinatura, geralmente nós brindamos, nós comemoramos, mais um negócio, mas depois eles são utilizados em tempos de guerra. Economize, esse é o recado que nós damos, economize, contrate especialistas. O Build to Suit é um grande negócio, você não perca tempo. Eu me despeço aqui, né? O meu e-mail é adrio@mewadvocacia.com.br. Se você quiser mais informações sobre Build to Suit ou mesmo sobre direito imobiliário, você pode então enviar e-mail, você pode entrar no nosso site que é www.mewadvocacia.com.br. Nos procure, vamos tomar um café, né? E vamos discutir sobre esses contratos que são muito legais, mas muito complexos ao mesmo tempo. Um ótimo dia para vocês e muito obrigado pela oportunidade.